Boa noite a todos. Vamos começar mais essa aula, né, essa reflexão sobre a vida espiritual, a nossa sétima reflexão, né? Estamos aí, né, caminhando já para o nosso final, mas ainda refletindo sobre algumas coisas que podem nos ajudar, né, a crescer mais ainda na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus. Vamos começar, né, nossa reflexão invocando a Santíssima Trindade, pedindo a intercessão à Virgem Maria, que possa nos ajudar cada vez mais a guardar no nosso coração, para que assim a gente possa realmente aprender, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos dar início, né, a alguns entendimentos. E, é claro, hoje a nossa reflexão ela vai passar, né, por podemos dizer, uma síntese, né, desse livrinho aqui, né? Esse livro já é uma síntese de um outro livro, né, do mesmo autor, né, do Garrigou-Lagrange, que fala sobre as 3 idades da vida interior. Aqui esse livro, né, se chama As 3 Vias e as 3 Conversões, é como que um resuminho pequeno, né, daquilo que é o outro livro, né, que ele escreve, né, que é um livro bem mais extenso, né, que fala sobre a vida espiritual. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre as 3 idades da vida interior e depois, né, nós vamos falar das conversões. E isso é importante, as 3 conversões, né, que nós vamos passando no decorrer da nossa vida, né, para que nós possamos alcançar, né, uma capacidade de amar a Deus e amar o próximo, né, numa plenitude, né, cada vez mais excelente. Primeiro, então, vamos refletir, né, sobre essas 3 idades da vida interior. No livro do Garrigou-Lagrange, das 3 idades da vida interior, né, aqui nesse aqui também, né, ele vai usar 3 termos, que é, né, a primeira idade, que seria os principiantes. Depois ele vai dizer, né, a segunda idade vai ser os avançados e a terceira idade seria os perfeitos. É claro aqui, né, essa ideia de perfeitos é aquilo que nós já estamos falando desde lá das nossas primeiras reflexões, né? Não uma perfeição como Deus é perfeito, porque em nós sempre haverá, né, essa concupiscência, haverá, né, essa inclinação, né, que nós temos, né, que nos impede de alcançar a plenitude, a excelência, né, a plenitude do nosso ser, né, essa manifestação da plenitude do nosso ser. E é claro, né, como nós falávamos lá nas aulas anteriores, né, quando a gente fala de perfeito, a gente está falando de estados de perfeição. O que seriam esses estados de perfeição, né? Quando nós falamos de um estado de perfeição, estamos abrindo sempre a um amadurecimento, né? Um crescimento dessa perfeição, né? Claro que nós vamos sendo esse estado de perfeição, onde nós vamos nos purificando, vamos nos iluminando e nos unindo cada vez mais a Cristo Jesus, né? E essa identificação que realmente é, né, o nosso grande desejo, né? E o grande desejo desse curso é realmente, né, nos fazer adentrar no mistério de Deus, Trindade, né? E é claro, se identificando aquele do qual nós fomos criados à imagem e semelhança, que é o próprio Cristo. E aí nós vamos refletir primeiramente sobre essas 3 idades da vida interior. É claro que é uma reflexão, né, onde nós vamos, né, aqui apresentar alguns padrões de comportamento, padrões de expressão, né, de manifestações interiores também, né, e exteriores. Então a gente vai realmente, né, dar uma passagem, a gente não vai se aprofundar muito, né, porque senão a gente não teria, né, essa capacidade, teríamos que ter um curso só para isso, né? E refletindo sobre a nossa própria vida interior, né? Em como que nós estamos, né, amadurecendo
a nossa vida interior, né? E como, em que idade dessas nós talvez estamos, né? Porque o que pode acontecer na nossa vida é que nós vamos passando de uma idade para outra e vamos, né, realmente, às vezes, estacionando. E esse estacionamento fazer desistir. E, é claro, né, voltar todo um caminho, caminhar, dar passos para trás, né? E voltar lá, né, próprias dessas idades que vão nos ajudar a comportamento dos principiantes, né? Podemos dizer que é seguir outros, né? Seguir o outro. Então, no início da nossa caminhada, se nós lembrarmos, né, nós vamos ver que nós perseveramos alguns apoios. E quem são esses apoios? Né? Às vezes as amizades, às vezes um grupo, às vezes uma realidade que nos faz, né, cada vez mais nos sentir, né, bem naquela realidade onde ali nós vamos perseverando. Mas é claro, nós não podemos parar aí, né, senão nós vamos ver, né, depois, né, que a gente, os principiantes, eles têm alguns padrões de comportamento vinculados à questão do sentimento. E é claro, né, aí depois o sentimento e a emoção, e aí a caminhada, quando não é amadurecida, ela pode travar nessa busca de sentimento. E aí nós temos, né, aquilo que falamos muito aqui, né, a questão do sentimentalismo, que nos gera um grande problema espiritual, né? Porque faz com que a gente não busque a Deus, mas busque aquilo que Deus pode nos dar. E aí é um grande perigo na nossa vida. Então, a primeira coisa, né, que é próprio dos principiantes é o quê, né? É esse seguir o outro. Então, a gente sempre se espelha, o principiante, ele sempre se espelha em alguém. E a partir de espelhar-se em alguém, ele vai ali, né, caminhando, né? Ele vai se sentindo animado para perseverar, para dar passos, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque dependendo de quem a gente segue, aí que é o problema, né? Porque dependendo de quem a gente segue, quem a gente segue, às vezes, nos leva só para eles mesmos e não nos indicam o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E aí vem as imaturidades, né, diante dessa primeira realidade, né, dos principiantes. Então, é muito importante nós termos essa capacidade de também refletir, né, a quem nós estamos seguindo, né, porque isso é próprio dos principiantes, seguir alguém. Depois, né, um outro padrão de comportamento, né, também que acontece nos principiantes, né, é uma falta de discernimento. E aqui não no sentido pejorativo, mas também no sentido de uma reflexão sobre uma realidade, né? Como os principiantes ainda não têm uma consciência bem formada, às vezes se manifesta muito essa falta de discernimento, né? Vem nos principiantes sempre uma debilidade na capacidade de escolha do bem. Então, a tendência dele é discernir sempre pelo bem próprio, é sempre muito comum, né, acontecer isso, né? Os principiantes, eles elegem sempre um bem próprio. Então, isso é uma característica também dos principiantes. Então, por não ter ainda a sua consciência bem formada, né, não ter tido ainda essa experiência de formação, né, adequada, ele não tem a capacidade ainda de discernir, né? O Espírito Santo já se move nele, mas ainda, né, aquilo que o Espírito Santo necessita, aquilo que Deus necessita em nós, para realmente nos conduzir de uma forma mais plena, que é a docilidade interior, e essa docilidade interior ela vem por algumas coisas essenciais, né? Primeiro, pela mortificação
das paixões interiores, né, onde a gente vai calando esses gritos interiores, né. Depois, né, nós temos também, né, essa formação da consciência, né, sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina, sobre aquilo que é próprio da vida moral, daquilo que são os valores da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa religião. E depois também, né, tem a ver também com aquilo que falta também nos principiantes, né, a experiência, né, essa experiência de ali, né, ir, né, praticando o bem, né. Então falta coisas essenciais, por isso que muitas vezes ele não tem um bom discernimento. Então a gente tem que ter, né, esse grande cuidado também, né, para que a gente não busque, né, podemos dizer assim, né, aconselhamento com quem ainda está, né, a quem ainda é principiante, né. Então nós precisamos ter esse grande cuidado também, né, tanto para com o outro, né, que não é capaz ainda de nos conduzir, quanto também para com a nossa vida, com a nossa salvação também. Então, mas é um padrão de comportamento também, né. Às vezes acontece muito também, né, principalmente aqueles que têm, né, um temperamento muito ativo e muito expansivo, né? Principalmente os sanguíneos, os coléricos, né? A gente vê muito o que, né? Essa falta de discernimento muitas vezes acontecendo em coisas, em atitudes reativas, por exemplo, né? Diante de algumas realidades, às vezes essas pessoas que têm esses temperamentos mais reativos, eles acabam realmente tendo manifestações externas muito maiores do que os outros, né? Dessa falta de discernimento, né? Dessa, podemos dizer, né? Dessa dificuldade de escolher, né, o bem, né? Depois nós temos, né, um outro padrão de comportamento dos principiantes, né, que é aquilo que é a imaginação ou a gente vê, tem também uma outra palavrinha, né? A fantasia, né? O que quer dizer isso, né? Geralmente nos principiantes, né, nós vemos, né, como que uma idealização muitas vezes, principalmente naqueles que estão iniciando a sua caminhada, né, na vida espiritual, a gente vê muito um mover-se pela imaginação, pela fantasia, uma idealização de uma coisa a ser alcançada que está muito além. E é claro, né, às vezes muito fantasiosa mesmo, né, daquilo que é, né, a própria vida em Deus, né. Geralmente essas pessoas que se movem muito, né, ou se permite mover muito assim, elas vão se tornando muito rigorosas. Elas têm muita dificuldade de lidar com o erro do outro. Por quê, né? Porque ela idealiza um estereótipo de perfeição e para ela, né, ela não consegue perceber a capacidade, aquilo que são o processo de crescimento. Então, como ela vive sempre num mundo, ou então assim, ela tem um ideal muito elevado, nem ela consegue alcançar isso e ela nem consegue também perceber isso no outro, né? Até que, num certo momento, ela começa a perceber que as coisas são mais embaixo, podemos dizer assim, né? É claro que isso aqui é próprio, é um padrão de comportamento que muitas vezes é necessário acontecer, porque é a partir também desses ideais que a alma ela vai caminhando e vai cada vez mais amadurecendo, percebendo e tomando consciência daquilo que ela é, daquilo que é a história da salvação, a obra de Deus, daquilo que é o mundo em torno dela também. E aí ela vai tomando mais consciência de si mesma. Isso é necessário. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, como estou falando, são padrões de comportamento, padrões externos e internos que se manifestam. Mas isso não quer dizer que isso aqui é ruim. Isso aqui quer dizer que são coisas que nós precisamos ter consciência para que a gente possa aprender a amadurecer e formar bem essas áreas, tomar consciência disso, né? Então isso é muito importante na nossa vida. Por isso que, como dizia, né, às vezes os principiantes, por se mover dessa forma, às vezes vai se manifestando também alguns padrões de defeitos ou então de vícios. E um vício próprio dos principiantes é o
Egoísmo. É próprio dos principiantes esse vício, né? O egoísmo. Por que é próprio dos principiantes esse egoísmo, né? Porque naturalmente, né, como esse principiante ele está dando conta da sua vida e ele está, né, cada vez mais olhando para si, numa reflexão, é muito natural que ele se volte muito para si e esqueça de se voltar para o outro. Então vai surgindo muitas vezes isso aqui, né? Então muitas vezes as escolhas que os principiantes fazem geralmente tem a ver com isso, né? Com a busca desse bem próprio. Se lembra aqui, né, a falta de discernimento, eles ainda não têm a capacidade ainda de discernir, né, sobre o bem de uma forma mais plena, então eles tendem sempre a buscar o bem próprio. E esse bem, a busca do bem próprio é sim, né, manifestação, né, desse egoísmo que é muito comum que aconteça. Entenda, né? Como estou dizendo, são padrões de comportamento que nós precisamos perceber em nós para que assim a gente possa cuidar dessas coisas, para que aí sim a gente possa, né, amadurecer e podando aquilo que precisa ser podado, a via purgativa, e buscando, né, cada vez mais, né, essa união com Cristo, né, e buscando essa manifestação dos atos de Cristo em nós. Então nós vemos isso, né? No livro do Garrigou Lagrange, as idades da vida interior e essas 3 vias e as 3 conversões, aqui ele vai usar até um termo muito interessante, né? Ele vai chamar, né, essas almas principiantes, ele vai chamar de mercenárias. Porque ele chama de mercenárias, né? E a gente tem que tomar, como dizia anteriormente, né? Nós temos que tomar muito cuidado. É claro que, às vezes, são termos que aparentam ser muito pesados, às vezes, né? Aí a gente pode perguntar assim, nossa, eu estou sendo mercenário? Estou sendo egoísta, né? Estou se movendo por fantasias, e nós precisamos entender isso, né, bem, para que a gente possa entender que isso aqui são padrões que se manifestam, mas que a gente pode cuidar e pode crescer. Por que ele chama de mercenários, né? Porque geralmente os principiantes, eles se movem, né, de uma forma interessada, podemos dizer assim, né? Então ele faz geralmente as coisas que interessam a ele. Então, assim, geralmente ele busca aquilo que vai trazer algum tipo de retribuição para a vida dele. Isso é muito natural acontecer na nossa vida, mas nós precisamos ter esse cuidado. E esse padrão de comportamento é próprio dos principiantes, esse padrão de comportamento dos mercenários. Se a gente olhar bem esses principiantes, né, se a gente for dividir, né, naquilo que né, as idades de maturidade, nós vamos perceber que os principiantes nada mais são do que a idade da infância. Se a gente olhar bem, né, a gente vê isso aqui, se manifestando nas crianças. As crianças, elas são assim. Elas seguem o outro, o coleguinha, elas não têm um bom discernimento ainda. Por quê? Porque elas não têm uma formação ideal na sua consciência. Elas buscam o bem próprio. Elas aqui, né, elas têm muito essa coisa, se a gente perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai falar alguma coisa. Por quê? Porque ela idealiza, ela fantasia, ela imagina lá na frente o seu futuro, né? Mas também ela né, muitas vezes egoísta, ela é mercenária, essa é aquela coisa do fazer por uma retribuição, né? Então isso aqui nós vamos percebendo, né? Então a gente vai colocar mais algumas outras ideias aqui bem interessantes também, né? Para que a gente possa continuar a nossa reflexão sobre os principiantes. Também nós vemos, né, 3 coisas bem interessantes nos principiantes, né, que a gente chama de defeitos. Geralmente, nos principiantes, os defeitos que se manifestam são
defeitos no âmbito do corpo. Se a gente olhar bem, né, se lembra lá atrás, quando a gente falava de corpo, alma e espírito, né, então isso sempre vai voltar, né, que são os 3 âmbitos, a gente sempre vai voltar a essas realidades. E esses defeitos no corpo, eles se manifestam em quê? Eles se manifestam, muitas vezes, em vícios externos, né? Vícios externos. Então a gente vê, né, muitas vezes algumas atitudes que não são boas, muitas vezes, né? Ou então algumas coisas, algumas manifestações, por exemplo, de paixões interiores, às vezes uma falta de domínio, por exemplo, dessas paixões, principalmente, né, relacionados à luxúria e relacionado à gula também, né, que são potencialidades, né, que estão vinculados ao corpo. Então a gente vê algumas dessas manifestações. A gente vê também, né, como lá, né, a gente falava do egoísmo, né, às vezes a gente vê muito essa manifestação também do corpo, né, assim, né, desses defeitos corporais vinculados à vaidade, vinculados ao acúmulo, ao consumismo também de coisas, ao acúmulo de bens materiais. Então a gente vai ver esses padrões muito próprios nos principiantes. Então, se a gente refletindo aí na nossa casa, né, se a gente está muito apegado às coisas, se a gente é muito consumista, se a gente tem esses padrões, pode ser que a gente esteja nessa idade, né, da vida espiritual, né? Então isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então essas manifestações a gente precisa, né, cada vez mais, né, tomar consciência delas para ter esse cuidado, né? Também os principiantes, eles são atraídos geralmente pelo belo. A gente falava isso também há algum tempo atrás, né? Existem, né, a filosofia, principalmente, né, platônica, também, né, alguns outros ramos da filosofia antiga vão colocar, né, como atributos metafísicos, né, que são esses atributos metafísicos, que é o belo, a bondade e a verdade, né? Então também, né, a gente vai ver isso aqui, né, dentro dessas 3 idades da vida interior, né? Geralmente os principiantes, por estarem crescendo ainda, né, na sua vida espiritual, geralmente o que atrai ele é o belo, né? Aquilo que são as coisas externas, podemos dizer assim. Aqui, né, claro, né, que depois, assim, né, a gente não vai ter tempo para isso, mas também até esses atributos metafísicos, eles têm também graus, também aí, né, graus que vão daquilo que é a superficialidade até aquilo que está mais, né, na interioridade da vida humana. Então a gente tem essas reflexões também, mas aqui não vai caber isso porque a gente não tem tempo hábil para isso. Então, mas basta a gente saber, né, que os principiantes, eles são atraídos geralmente pela beleza externa, não pela aquilo que está interiormente. Então a gente também é algo também que é bem interessante, um padrão de comportamento, como uma criança, né? Se você for num lugar levar uma criança, né, numa loja de brinquedo, por exemplo, né, ela vai se encantar por alguma coisa. E ela se encanta por alguma coisa que ela ali, né, realmente acha bonito, né? Então, geralmente, né, as crianças, elas se atraem muito por cores fortes, né, coisas que realmente, né, atraem a visão, né, atraem o sentido da visão, né? Porque para ela avalia como algo belo, né? Então isso tem a ver, né, com aquilo que é próprio de uma idade. Depois, uma outra coisa também muito importante, né, que aqui, né, nós vemos nos principiantes, né, é aquilo que é o que Deus propõe como amadurecimento para essa idade, né, que é o que, né, que é o amadurecimento, a maturidade da fé. Aqui é importantíssimo isso, né? Porque aqui nessa idade Jesus Cristo, né, Deus nos permite, né, e nos propõe esse amadurecimento na fé. Se nós olharmos muito bem, né, na vida de Jesus Cristo, com os seus apóstolos,
por 3 vezes no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo, né, pergunta ali, né, aos seus discípulos, né, quem dizem que os homens que eu sou, né? E depois perguntam a ele, né, e vós, quem dizeis que eu sou? Na verdade, por quê? Porque o amadurecimento da fé, ela se dá da seguinte forma, né? Na medida em que a gente vai tendo consciência de quem é Jesus Cristo para cada um de nós, de quem é Jesus Cristo para a nossa vida, que é Deus e Senhor. Então isso é essencial, né? Por isso que Jesus Cristo pergunta isso aos seus discípulos, né? A gente vê no Sagrado Evangelho, se a gente pegar, por exemplo, né, o Evangelho de Mateus é mais visível isso, né? Jesus Cristo propõe esse amadurecimento nessas 3 idades dos seus discípulos, né? E a gente vê justamente isso aqui, né? Que atrai os discípulos, né? Por exemplo, né? A gente vê muito, né? Por exemplo, alguns defeitos, né? Alguns vícios dos seus discípulos, né? Algumas atitudes, né? Muitas vezes sem pensar, né? Sem discernimento dos seus discípulos. A gente vê também, né? Por exemplo, os discípulos sendo atraídos, né? Pelo belo, por aquilo que está, né, podemos dizer assim, por aquilo que está muito superficial na vida de Jesus Cristo, né? E aí nós podemos colocar, né, os milagres, aquelas coisas que eles contemplavam com os seus olhos, ali, né, aqueles sinais, e também, né, nós vemos, né, como que Jesus Cristo vai propondo, né, um amadurecimento da fé aos seus discípulos. Então isso aqui é bem interessante, né, que são padrões de comportamentos que a gente precisa aprender também a perceber na nossa vida para a nossa maturidade. Vamos passar para a proximidade, que a gente vai também, né, ir percebendo alguns padrões de comportamento. Falávamos dos principiantes, então agora nós vamos falar, né, sobre os avançados. E aqui, né, é que a palavra avançados para a gente, né, parece que é alguém que já está lá na frente, mas não tem nada a ver com isso, né? Avançados quer dizer o quê? É aqueles que já estão caminhando, aqueles que já estão dando passos de seguimento concreto a Jesus Cristo. A gente tem que ter essa consciência, senão a gente pensa assim, né? Bem, a gente vai colocar aqui alguns padrões de comportamento, né? A gente pode olhar assim, bem, isso aí eu vejo acontecendo na minha vida, né? Aí a gente começa a falar assim, bem, então eu acho que eu estou bem avançado, né? Então, avançado não quer dizer isso. Avançado quer dizer aqueles que já estão caminhando numa caminhada sólida. E a gente vai perceber aqui, porque também os avançados, existem também alguns defeitos, assim como também lá nos perfeitos, né, existem alguns defeitos também, porque assim, esse estado de maturidade, ele não apaga o pecado em nós, ele não vai suprimir os defeitos em nós, ele não vai, né, ali, né, suprimir a concupiscência em nós, a manifestação das paixões em nós, não. Na verdade, a maturidade espiritual vai nos ajudar a entender melhor quem somos nós e essas coisas que se manifestam em nós, para que a gente possa realmente, né, alcançar a santidade através dessas coisas, né? Deus não tira nada de nós, Deus dá a capacidade da gente aprender a lidar com aquilo que está em nós. Então vamos lá, né, os padrões de comportamento, né, dos avançados, né? Então, nós vemos, né, aí, né, nos avançados, né, uma transformação. Isso é bem próprio dos avançados, daqueles que já estão dando passos no caminho de discipulado, de seguimento de Jesus Cristo, né? A gente vê aí, né, uma transformação. E aqui, né, a gente tem uma transformação em algumas realidades importantes, né? E essa idade, né, a gente poderia colocar, né, aqui, né, os avançados, né? A gente pode dizer, né, que é uma passagem, a gente pode dizer assim, é uma passagem da adolescência para a juventude, né? Como se fosse um rito de passagem, né, para a juventude.
Isso é interessante, que a gente vai ver alguns padrões de comportamentos aqui próprio dessa idade, por exemplo, né? Então a gente vê, né, aí, né, a gente vê nessa idade dos avançados uma transformação. E essa transformação ela acontece em algumas áreas da nossa vida, né? É uma transformação, por exemplo, que a gente vê, né, que é muitas vezes corporal, que nós vamos voltando, né, naquela realidade lá, né, corporal, uma transformação, né, intelectual e uma transformação espiritual. E aqui nós temos corpo, alma e espírito, né? Então, nessa idade, quando a gente vai passando para essa idade dos avançados, aqueles que já começam a caminhar e perseverar, né? Porque um sinal, né? Por exemplo, a gente vai colocar aqui, né? Um sinal, né, dessa idade é a perseverança. Não a perseverança por seguir colegas, seguir um grupo, não, porque isso não nos coloca na idade dos avançados, né? É uma perseverança que tem como fundamento Jesus Cristo, o segmento de Jesus Cristo. Então isso é importantíssimo, né? Por isso que a última coisa que eu colocava lá, né? Na idade dos principiantes, Deus permite ou nos propõe um amadurecimento da nossa fé. Então, como Deus nos propõe um amadurecimento da fé lá nos principiantes, e aí nós vamos percebendo o que Deus vai realizando na nossa vida, nós vamos tomando consciência de quem realmente é Jesus Cristo para a nossa vida, então, naturalmente, né, essa capacidade de seguimento vai nos dando, né, essa perseverança, essa capacidade de permanecer em Cristo, né? Não por um grupo, não por colegas, não por nada, mas justamente por Jesus Cristo, né? Então isso é essencial, porque esse também é um padrão, né? A perseverança. Um padrão de comportamento, né, dos avançados, daqueles que já estão, né, caminhando, né, com olhos fixos em Jesus, né? Esses não se deixam desanimar pelos outros, não se deixam desanimar muitas vezes, né, pela falta de testemunho de alguém, né? Não se deixam desanimar por aquilo que são as dificuldades do dia a dia, das relações. Então, assim, né, isso é muito importante. Pode sim acontecer uma coisa e outra por conta de uma fragilidade e principalmente, né, por conta disso aqui, né, da falta de formação dessas realidades aqui, né, corporal, intelectual, espiritual, porque como há uma transformação nessas áreas, porque, né, como nós começamos, né, no processo de conversão, nós começamos, né, a buscar mais a virtude, as virtudes de Cristo, a gente busca mais conhecer as coisas de Deus, os mistérios de Deus, a gente busca mais crescer na vida espiritual, pela vida de oração e também, né, pela identificação da nossa espiritualidade, do nosso carisma. Então, nós temos a necessidade de amadurecer essas três áreas na nossa vida. E quando a gente não amadurece essas três áreas, mesmo estando nos avançados, a gente pode ir, né, gerando uma debilidade na capacidade de perseverança. E aí, aquela alma que chegou a essa idade, né, da vida interior, né, está crescendo na vida interior, ela pode, infelizmente, né, voltar para trás, né, ela pode perder, né, essa capacidade de maturidade. Depois, né, o próximo padrão de comportamento dos avançados, né, ali, né, vem nessa idade, por exemplo, né, vem ali, né, muitas manifestações passionais, né. Manifestações, vou botar aqui, das paixões. Por que isso acontece, né?
Assim, né? Aí a gente pode até pensar assim, pô, mas isso não é próprio lá dos principiantes? Isso não é próprio lá daquela idade, daquela primeira idade, da infância, né? Não, então, assim, né? Existem algumas manifestações lá, mas aqui, né, Deus permite essa manifestação de paixões que muitas vezes vem por tentações, vem por N circunstâncias, né, até nós, para quê, né? Porque naturalmente, né, o inimigo de Deus, ele não nos incute tentações, ele não vai nos colocar, ele não vai nos incutir, podemos dizer assim, né, defeitos, vícios, não. Eles, por ser muito inteligente, né, ter uma sabedoria muito mais elevada do que a nossa, né, então o inimigo de Deus, ele sabe muito bem quais são as nossas fraquezas. Então o que ele vai fazer? As tentações que ele vai lançar em nós para nos atingir vai ser aquelas que vão, né, tocar aquilo que são as nossas próprias paixões, né, as nossas próprias forças concupiscentes, aquilo que é mais aflorado em nós, né? Então, nessa idade, Deus permite que essas coisas, muitas vezes, venham na nossa vida, né? Não para que a gente caia, infelizmente, pode ser que a gente caia, sim, mas a intenção de Deus é o quê, né? É fazer com que a gente contemple quem somos nós, ou podemos dizer, né, melhor ainda, né, quem estamos nós, porque nós fomos criados perfeitos, o pecado nos desordenou, mas Deus, ele vai nos permitindo nessa idade, que é uma idade de segmento, uma idade onde nós estamos crescendo cada vez mais, ele vai nos permitindo contemplar, né, muitas vezes essas desordens que ainda estão em nós. Por isso que ele não permite, muitas vezes, que a gente contemple isso lá nos principiantes, na idade dos principiantes, mas permite que a gente contemple isso depois. Porque para aprender a contemplar isso aqui, a gente precisa, né, aquilo que é, né, uma formação da consciência, a gente precisa estar iniciado, a gente precisa ir aprendendo e assimilando os valores, a moral, a doutrina cristã, aquilo que Cristo ensina na palavra de Deus. Por isso que é necessário, né, essa formação aqui integral. Né? Por quê? Porque há uma transformação. E se há uma transformação, a gente precisa ir permitindo com que essa transformação aconteça de uma forma ordenada. E isso depende disso aqui, né? Dessa formação nas virtudes, na busca de conhecimento e no aprofundamento espiritual. Então, nessa idade, Deus permite que essas paixões se aflorem. É muito comum que isso aconteça. Depois, né, um outro padrão de comportamento também, né? Aqui há muitas dúvidas. Muitas dúvidas, né? Por que há muitas dúvidas, né? Porque essa é dita, né, podemos dizer assim, né, a idade da razão, né? Se a gente olhar, né, fazer a relação lá com a adolescência, a juventude, né, a idade da razão, né? A gente quer saber de tudo, ou então a gente quer ter a verdade de tudo, né? Então a gente gera muitas dúvidas. Por quê, né? Porque naturalmente vem questionamentos de fora junto com os nossos próprios questionamentos, e quando nós não nos formamos, o que acontece é que essas dúvidas, elas vão nos corroendo, elas vão nos, a gente pode dizer que elas vão nos mexendo com o nosso interior e às vezes nos fazendo realmente desanimar da caminhada, né? Por quê? Por não entender as coisas, né, que está acontecendo com cada um de nós. Né? Então, isso aqui também é muito importante, né? É muito natural que venham as dúvidas, né? E às vezes nós temos, por exemplo, né, dúvidas de fé, dúvidas, né, sobre os mandamentos, sobre muitas coisas. Vêm essas dúvidas, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que cumprir isso? Por que eu tenho que viver assim? Por que isso é proibido? Por que isso não pode ser desse outro jeito? E vem esse montão de dúvida. Só que, muitas vezes, né, o grande erro daqueles que têm dúvida é o quê, né? É se permitir ir consumindo pela dúvida e não buscando
o esclarecimento dessas dúvidas. Então, isso é importantíssimo. Por isso que nessa idade é a idade da formação, né? Por isso que aqui, né, a primeira coisa que eu coloquei, que acontece uma transformação. E essa transformação, ela necessita de formação, porque senão tudo isso aqui vai nos corroendo, tudo isso aqui vai nos tocando e vai realmente, né, nos fazendo muitas vezes desistir. Então, para que a gente possa ter, né, essa consciência. É muito natural que a gente tenha dúvidas sobre as coisas. E Deus permite as dúvidas para que a gente possa buscar, né, esclarecimento, né? Para que a gente possa se aprofundar mais na vida espiritual, para que assim a gente possa realmente, né, crescer, né, na convicção, porque essa idade aqui dos avançados é justamente isso, né? É esse momento onde a gente cresce na convicção das coisas de Deus e da experiência de Deus, né? Então, isso é muito importante. Vamos aqui, né, apagar essa parte para continuar com os nossos padrões de comportamento que nos ajuda cada vez mais a nos entender. Depois, né, se lembra que é um momento de transformação, é um momento ali, né, onde há as dúvidas, é um momento onde as paixões muitas vezes afloram por N circunstâncias, né, tanto biológicas, fisiológicas, né, aquilo que é próprio da nossa própria vida, né. E então, por conta disso, é um momento também, né, é algo próprio, né, dessa idade, né, que é a questão do autoconhecimento. E no autoconhecimento a gente tem que ter uma honestidade muito grande. Por quê, né? Porque a nossa tendência, né, por aquilo que é o apreço, a nossa própria imagem, a nossa, conforme a gente vai nos conhecendo, né, como a gente tem um apego muito grande à autoimagem, e muitas vezes a gente quer construir uma imagem de nós mesmos, né? Esse é o grande erro, né? Na verdade, a gente precisa desvelar quem nós somos e não construir algo em nós. A gente precisa desvelar a nossa identidade, né? Porque já é algo que já está impresso em nós, não é algo que a gente vai construindo. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, como o autoconhecimento é algo próprio dessa idade, a gente precisa ter essa consciência, né? E ter realmente essa grande honestidade, né? Que a gente vai encontrar em nós vícios, mas também virtudes. E é essencial a gente ter essa capacidade de reconhecer isso, né? Não ter medo, né, dos vícios e das virtudes, né? E é claro, a gente vai precisando ir contemplando isso, né? Porque quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais a gente vai potencializando as virtudes em nós e mais a gente vai purificando os nossos vícios. E principalmente, né, é essa purificação que se dá, né, aí pela busca, né, de mortificação, pela busca, né, esse trabalho ascético, né, que a gente falava nas outras aulas também. Então, isso é essencial, né, para que a gente possa realmente alcançar esse autoconhecimento. E como dizia, né, o autoconhecimento não é construir coisa, entenda isso, né, é desvelar o que já está impresso em nós. Então, é essencial isso na nossa vida. Depois, né, nós temos aqui um outro padrão de comportamento não muito bom. Os avançados, eles tendem a ser muito individualistas. Muito individualistas. E o que quer dizer isso? Esse individualismo, muitas vezes, ele vai se manifestando também no egocentrismo, né? Então, assim, né, é aquela coisa, é próprio dessa idade, né? Eu tenho a verdade, eu sei de tudo, assim, deixa que eu faço, e isso vai acontecendo, né? E olha só, né, que perigo né? Nessa idade. Olha que é uma idade onde a gente está avançando, a gente está crescendo. Mas quando a gente começa a ser muito individualista, o problema é que a gente não permite com que o outro se aproxime de nós.
e a gente não se permite em viver, né, nessa capacidade, essa vivência de comunidade, nessa vivência de alteridade, essa vivência onde a gente se abre a relação com o outro. Então, é muito importante a gente estar bem atento a isso, né? E esse individualismo, ele é muito comum acontecer. E, naturalmente, né, esse individualismo, ele ressalta um vício que muitas vezes é terrível que acontece, né, nos avançados, que é o vício da soberba. Aquela pessoa que começa a se achar melhor do que os outros, por ver o erro dos outros, né? Ou aquela pessoa que fala assim, isso, vendo o erro do outro, né? A pessoa fala assim, eu nunca faria isso. A gente faria assim, Santo Agostinho indígena, que se não for a graça, a gente faz as piores atrocidades desse mundo. E realmente é assim, né? Porque em nós, como diz lá, né? Como diz o ditado popular, né? A ocasião faz o ladrão. E realmente é assim. Se a gente bobear, a gente erra, a gente cai, porque a gente é fraco, a gente tem as nossas debilidades. E essa soberba, ela pode, né, realmente nos atrapalhar muito, porque ela vai como que nos fechando em nós mesmos. Olha só, né? Como nós vimos lá na primeira idade. A primeira idade é um tempo onde ali, né, a gente está caminhando, depois a gente começa a aprofundar na nossa fé. E olha só os perigos que tem da proximidade, né? A gente pode chegar, né, a um orgulho, a uma soberba, né, uma vaidade que vai nos fechando e nos impedindo do crescimento, né? Fazendo com que a gente retorne como se há alguns padrões da primeira idade, né, da vida interior, né, lá dos principiantes, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa tomar muito grande, né, para que a gente realmente, né, possa perceber essas realidades e assim, né, permitir com que Deus realize, né, a sua obra na nossa vida. E essa soberba, ela vai sim, né, nos atrapalhar muito, né, porque ela vai fazer com que a gente se ache melhor do que os outros, vai nos fazer achar, né, que a gente sabe tudo, a gente tem sempre uma resposta para tudo, a gente vai, né, como que fazendo com que as coisas, ou a gente vai achando que as coisas estão girando em torno de nós, e na verdade não é assim, né? A gente ainda gira em torno de muitas coisas, né? Então o mundo é muito maior do que nós mesmos. Então são alguns padrões que podem se manifestar na nossa vida, né, e na vida dos avançados, daqueles que já estão, né, caminhando, né? Então, isso é muito importante para a nossa reflexão também sobre a nossa vida interior, a maturidade da nossa vida interior. Depois, né, como dizia, né, nos avançados existem defeitos. E o defeito nos avançados está, né, como lá nos principiantes estava no corpo, nos avançados o defeito está na alma. E o que quer dizer isso, né? Geralmente são vícios internos. São vícios internos. E esses vícios internos, né, como dizia anteriormente, né, elas estão vinculadas aqui, né? Como lá, né, falava que uma manifestação, né, ali, né, daquele individualismo, do egocentrismo, né, vai causando padrões de comportamentos relacionados ao pecado capital da soberba. E essa soberba geralmente, né, intelectual, né, porque a gente está começando a conhecer as coisas, então vai se manifestando essa soberba intelectual. E aí nós vemos, né, como que o defeito na alma, ela vai gerando vícios internos, vícios que estão, né, vinculados à questão da intenção. A intenção, né, o que nos motiva, né,
Isso pode acontecer. É claro, né, como nós vimos, quando nós não cuidamos do individualismo, do egocentrismo, da soberba intelectual, né, muitas vezes nós podemos, né, cultivar más intenções diante dos nossos atos. Podemos até fazer coisas muito boas mesmo, ajudar o próximo, mas se a gente faz coisas boas, se a gente ajuda o próximo com a intenção de querer algo em troca ou com uma má intenção, é claro, né, nós podemos até fazer o bem, podemos até salvar alguém, mas esses atos, eles nunca... Esse é um tempo da formação da consciência, né? Esse é um tempo, né, podemos dizer assim, né, ali, né, até o próprio Lagrange, né, ele vai relacionar essas idades também, né, com aquilo que são as vias, né, as 3 vias, né, a via purificativa, a via iluminativa e a via unitiva. E ele vai falar, né, que é próprio dos avançados estar mais focado nessa via iluminativa, que é essa via onde a gente vai aprofundando no conhecimento. Por isso que é a idade da razão, né? Por isso que nós relacionávamos com essa adolescência e a juventude, né? Essa capacidade, essa idade onde a gente começa a abrir, né, os nossos horizontes, onde a gente começa a entender melhor, né, aquilo que acontece, né, na nossa vida e em torno de nós também, né? Depois, né, nós vemos que os avançados, eles começam a ser atraídos pela bondade, pelo bem. Está aqui. Pela bondade das coisas, né? Veja lá, né, que os principiantes se atraíam pelo belo, né, por aquilo que é mais externo, né, pela beleza externa. Os avançados, eles não mais são atraídos pela beleza externa, mas eles são atraídos pela bondade. Então isso é muito próprio também, né, daquilo que é os avançados, né? Por quê? Porque já começam a ter uma contemplação sobre as coisas da vida de uma forma um pouco mais profunda. Então eles não buscam mais a beleza, porque eles sabem que a beleza, ela é corruptível, e eles vão buscando algo que é menos corruptível, que agora, né, é a bondade, né? Então eles vão, né, buscando fazer, né, entenda lá, né, como a gente refletia na primeira idade lá dos principiantes, né? Como eles, a gente falava que eles não têm um bom discernimento. Não têm um bom discernimento porque ainda não têm uma formação ideal. Os avançados, eles já têm uma formação ideal, ou precisa buscar essa formação ideal. Porque, né, essa formação ideal vai fazendo com que eles sempre busquem o bem. Tenha sempre esse foco de buscar a bondade, esse atributo metafísico. Então, isso é essencial na idade dos avançados. Depois também, né, aqui, né, Deus permite um amadurecimento, né, uma maturidade da esperança. É nesse momento onde a gente vai conhecendo mais as coisas de Deus, a gente vai formando, né, pelas virtudes, a gente vai o corpo, a gente vai formando pelo conhecimento, o nosso intelecto, a gente vai formando, né, pela oração, pela meditação, pela leitura, né, de coisas espirituais, né? É nesse momento que a gente vai cada vez mais tendo essa convicção sobre a vida eterna, né? E aqui, nesse momento, porque naturalmente, né, quanto mais a gente conhece as coisas de Deus, as palavras de Cristo, a gente começa a entender
aquilo que Cristo pregou nessa terra, né? Aquilo que são as coisas essenciais, né, que Cristo pregou nessa terra, né, que tem a ver com aquilo que é o reino dos céus, né? Então é essencial isso, né? A gente vai vendo como que Deus mesmo, ele vai, né, nos propondo através da nossa liberdade, ele vai nos propondo essa contemplação sobre a nossa vida e naturalmente, né, esse amadurecimento naquilo que são, né, as coisas essenciais, né, para a nossa perseverança e, é claro, né, para a nossa busca, né, do reino dos céus, né? Então, isso é muito importante na nossa vida. Então, nós vimos aí, né, esses padrões de comportamento, né, onde também, né, nós percebemos isso e podemos relacionar, né, com essas idades aqui, né, com a adolescência, a juventude, que se manifesta basicamente isso aqui, né? Então a gente vê, né, essas manifestações aí acontecendo nessas idades. Vamos dar continuidade à nossa reflexão. São coisas muitas vezes, né, que são um pouquinho difíceis de entender, né, e de assimilar também, mas é algo que a gente depois, né, veja o vídeo de novo, se der, né, compre o livrinho também, que vale a pena, porque podendo, né, ler, né, uma leitura espiritual, possa também, né, crescer cada vez mais na consciência dessas idades. Depois nós temos a idade dos perfeitos. E aqui, né, como também nós relacionamos as outras idades, aqui a gente vai relacionar com a idade adulta, a maturidade. Então, é importante também isso aqui, né, para que a gente possa ir percebendo, né, como que Deus vai nos conduzindo na nossa vida e como a gente precisa, né, realmente, né, ter esse olhar, né, mais amplo sobre a nossa vida espiritual. O primeiro padrão de comportamento, né, que a gente percebe nas almas que estão nesse grau de maturidade, né, nessa maturidade espiritual, né, a gente vê que o primeiro padrão de comportamento que a gente percebe nelas é uma preocupação sobre o bem comum. Então é uma pessoa, né, que ela já não busca o seu próprio bem. As escolhas delas têm a ver com o bem de todos. Então, assim, ela se preocupa, por exemplo, né, quando ela vai escolher alguma coisa, quando ela vai ter alguma atitude, ela não que ela vai se preocupar com o que o outro vai pensar, não é isso. Mas ela vai se preocupar, né, se aquilo convém ao seu próximo também, né? Então, muitas vezes essas almas, por exemplo, né, elas são capazes de se privar de alguma coisa para que o seu próximo não sofra um mal, não sofra uma tentação, né? Então isso é muito próprio, né? Então os perfeitos e essa idade, né, dos perfeitos, eles vão se deter muito a essa busca do bem comum, que é muito importante também para a nossa vida. Depois, né, um outro padrão, né, de comportamento é o quê, né? Uma capacidade de compreensão. De compreensão de quê? Né? Compreensão do outro, né? Das outras idades. Então, assim, né, é uma pessoa que ela alcança, né, a capacidade de misericórdia, de compaixão, podemos dizer assim também, né? Então, é uma pessoa que ela consegue não só olhar para o outro de uma forma assim, a julgar o que o outro está fazendo, mas ele tem uma capacidade de olhar para o outro, julgar, mas julgar tentando entender o porquê o outro está daquela forma. Então isso é muito importante, né? E isso sim, né, é a capacidade de misericórdia, a capacidade de
compaixão, que nós precisamos também, né, adquirir, né? Então são elementos, né? Se a gente olhar bem, né, Jesus Cristo se manifesta tudo isso, né? Menos os defeitos. Depois, né, nós temos também, né, algumas coisas bem interessantes nos perfeitos, né? Que é o quê, né? Algumas coisas começam a incomodar, né? Então, ela se sente, né, uma incomodação, né? O que significa essa incomodação, né? Ela, por exemplo, né, essa personalidade perfeita, alguns assuntos ela já não consegue mais engolir, né, por exemplo, então algumas coisas mais não convêm a ela não se sente bem em ambientes. Às vezes a gente vê muito assim, né, às vezes nos nossos encontros, né? Ah, você não pode ir em tal lugar, você não pode ir em tal coisa, assim, o desejo de proibir o outro de fazer coisas. É claro que tem lugar que realmente não convém, mas se a pessoa ainda acha que aqueles lugares convêm a ela, que não tem nada a ver ela ir naqueles lugares, isso é um sinal que ela ainda está muito ainda lá, né, imatura na sua fé, porque é muito natural no amadurecimento da fé. É muito natural que assim, alguns tipos de coisas que a gente fazia antes, a gente não consegue mais fazer, né? Algumas realidades, alguns lugares, algumas palavras, algumas conversas, aquilo já não nos faz mais bem, né? Então aquilo vai nos incomodando interiormente. Por quê, né? Porque aquilo já não faz parte dos nossos ideais, já não faz parte da nossa vivência. Então, é muito importante a gente perceber isso também, né? Essa incomodação daquilo que é, né, a nossa própria vida interior, né? Dessas coisas exteriores que incomodam a nossa vida interior. Depois, né, também, né, há um contínuo autoconhecimento. Há um contínuo autoconhecimento, né? Se a gente ver, né, por exemplo, se a gente ler uma biografia de algum santo, a gente vai ver muito isso, né? Os santos, né, que alcançaram, né, essa condição de perfeito, né, desses estados de perfeição, a gente vai perceber que quanto mais esses santos eles se aproximam de Deus, quanto mais eles se aproximam da perfeição, que é Deus, mais eles se sentem e se veem pecadores, mais eles conseguem perceber erros e vícios na vida deles mesmos. Então isso é bem interessante, né, também, né? Por isso que quando a gente vê uma pessoa que se acha perfeito, uma pessoa que se acha muito bom, isso é um mau sinal, né? É um sinal que ela ainda está muito imatura, porque a pessoa que só consegue ver as virtudes nela e não consegue ver os vícios, isso é sinal de egoísmo, egocentrismo, a linha de individualismo, e ela não está conseguindo realmente, né, crescer na sua vida interior, né? Então, isso é algo, né, que é bem próprio, né, das outras idades. Mas quando os perfeitos, né, eles conseguem ainda, né, sempre perceber, né, a forma de potencializar mais ainda suas virtudes, seus dons, de fazer com que os seus dons sirvam mais gente ainda, os seus dons sirvam mais à igreja. Ele vai tentando fazer isso, né, fazendo com que os seus dons realmente sejam, né, como que essa graça possa transbordar cada vez mais na sua vida, e mais ele consegue perceber aquilo que ainda afasta ele da presença de Deus, da presença, da unidade com Deus, né? Então, por isso que há esse autoconhecimento contínuo, né, nessa idade dos perfeitos, né? O autoconhecimento ele nunca acaba, né? Só Deus nos conhece plenamente. Nós nos conhecemos pouquíssimo. Depois nós vamos continuar aqui, né, em alguns outros padrões também dessa idade.
Outra coisa também, né, que é muito interessante que acontece, né, é um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento moral. O que quer dizer isso, né? Onde ali, né, nós vamos cada vez mais, né, buscando, né, essa plenitude do nosso ser, assim, né, essa capacidade de realmente, né, ir interiorizando e restaurando aquilo para qual nós fomos criados, né? A gente pode dizer, né, como nós sempre dizemos, aquela imagem e semelhança, né? E isso significa o quê, né? Se nós fomos criados à imagem e semelhança, né, de Deus, a imagem e semelhança de Cristo, né? Cristo, como diz São Paulo, né? Sempre repito isso, é a imagem do Deus invisível. Então, né, alcançar esse aperfeiçoamento moral nada mais é do que alcançar uma imitação, uma transformação, uma identificação às virtudes de Cristo, à vida do próprio Cristo. Então, isso é muito importante também, né? Porque nesse momento, esses que chegaram nessa idade dos perfeitos, nessa maturidade, eles conseguem realmente, né, manifestar em si as virtudes de Cristo, né? É como se ali acontece aquele mistério da transfiguração, né? Onde ali as pessoas conseguem muito mais ver Cristo em nós do que a nós mesmos. Então isso é muito importante também na nossa vida, que é um ideal para a vida de todo cristão, né? De ser esse outro Cristo, de manifestar, né, esse Cristo que é presente em nós. E aí aqui, né, nós temos uma firmeza de caráter. Uma firmeza de caráter muito grande. Por quê, né? Porque nesse momento aqui, né, como nós já temos a consciência formada, nós estamos crescendo na vida de virtudes, começa a se manifestar em nós as virtudes de Cristo, a vida do próprio Cristo, nós vamos adquirindo uma firmeza de caráter, né? E essa firmeza de caráter quer dizer o quê, né? Essa capacidade de se manter firme em nossas posições e não negar a nossa fé e não negar aquilo que é, sim, né, o que é mais precioso para a nossa vida. E aqui nós temos, né, realmente um padrão de comportamento muito próprio dessa idade, né, que os santos alcançaram, que é o martírio. E esse martírio, né, ele pode acontecer, né, dando o próprio sangue, a morte, né, mas também, né, a gente via isso muito nos primeiros séculos do cristianismo, mas esse martírio, né, como a gente diz, né, pode ser um martírio branco, né, não um martírio de sangue, mas um martírio branco, né, que é esse martírio da própria vontade, né, realmente esse desejo de não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Deus, né, morrer, a gente pode dizer assim, né, esse morrer ainda vivo, né? Morrer para vontade. E aqui se manifesta aquilo que é a virtude, né, que nos coloca no paraíso, né, que é a obediência. Aqui se manifesta plenamente a obediência, né? Que aí nós vemos, né, pela desobediência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Somente pela obediência nós conseguimos entrar novamente no paraíso. Então é todo um caminho que Deus vai, né, realmente nos fazendo. Veja que nós vimos lá, né, por isso que se nós olharmos muito bem, né, nós vamos percebendo que Deus ele vai, né, nos conduzindo cada vez mais ao amadurecimento. Víamos lá, né, por exemplo, nos principiantes, né, onde ali é necessário uma renúncia. E aí nós podemos relacionar, né, ali aquela
o conselho evangélico da pobreza, né? Essa busca de renúncia externa, né? De renúncia de coisas, né? De bens materiais. Depois, né? Nós vimos lá, né? Essa capacidade de conhecer, né? De transformação que vai acontecer na nossa vida, que nós precisamos adquirir essa virtude, né? O conselho evangélico da castidade, que é a capacidade de nos relacionar. Por isso que um dos defeitos é o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, e isso é um mau sinal, né? Porque é um mau sinal que nos mostra que está faltando castidade na nossa vida, né? E por isso que aquelas paixões, elas vão se aflorando muitas vezes, né? Tanto a gula quanto a luxúria também, né? Relacionados. E depois, né, vem, né, essa idade dos perfeitos, onde aqui se manifesta a plena obediência. Não obediência, aquela coisa, porque às vezes a gente tem gente que fala, né, tem um santo, Santa Teresa vai dizer isso em algumas vezes, né, mas a gente precisa entender bem, né, o que os santos dizem também, né? E ali se diz lá, né, quem obedece nunca erra. Erra sim. Se a gente sabe que é errado fazer aquilo e mesmo assim a gente faz por obediência, a gente vai estar fazendo algo errado, o outro que está nos mandando vai estar errado, mas se a gente sabe que está errado, a gente vai cometer o erro. Assim, né, a gente vai ser imputado em nós também essa culpa. Por quê? Né? Porque ninguém está obrigado ao erro. Isso também, né, um axioma moral. Né? Ninguém está obrigado a uma lei injusta. Se alguém nos pede algo injusto, se a gente tem consciência disso, se a gente é ignorante, aí não tem problema. Mas se a gente tem uma formação da consciência, né? Se a gente tem uma consciência bem formada, a gente não pode se mover contra a nossa consciência. Né? Então isso é importante. E essa obediência é uma obediência consciente, não é uma obediência. Ela vale para os ignorantes, para aqueles que não conhecem a verdade e não se aprofundaram ainda na verdade, mas aqueles que já têm um conhecimento, já têm uma formação, já têm uma consciência iluminada e bem formada, não é obediência cega, é uma obediência convicta. E realmente, aí sim, a obediência ela vai ser o maior ato de liberdade que a gente pode ter. Porque não há maior ato de liberdade do que a gente, por vontade própria, querer morrer para a nossa vontade para fazer a vontade de outro. Essa é a grande liberdade interior de Jesus Cristo. Né? Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente precisa chegar, né, alcançar isso. Né? Então, aqui nós vemos nesses padrões, né, realmente de comportamento. E naturalmente, né, esse martírio, né, a palavra mártir quer dizer testemunho, e aí vem um outro padrão também, né, que vai acontecendo, né, como dizia, né, esse aperfeiçoamento moral, e depois a gente tem, né, essa identificação. Identificação a Cristo. Então, é essencial isso, né? A Cristo e aos mistérios de Cristo. Por isso que lá nas primeiras aulas das nossas reflexões a gente falava sobre a espiritualidade, sobre o carisma, justamente por isso, né? Porque em nós, nessa identificação a Cristo, em nós se manifesta assim, né? Algum mistério, né, do carisma de Cristo, algum mistério da espiritualidade, né, que é Cristo, em nós, né? E algumas coisas vão, né, nos atraindo e nós aprendendo a viver nessas coisas que nos atraem, vão sim, né, vão fazendo com que a gente se identifique cada vez mais a Jesus Cristo e aos seus mistérios, né? Então, essas coisas são muito importantes também para a nossa reflexão. Então, para a gente terminar, né, a nossa reflexão de hoje, né, falei que a gente ia falar das 3 idades da vida interior e depois das 3 conversões, né? Não vai dar tempo de falar das 3 conversões, mas a gente vai deixar para a próxima aula, para a semana que vem, né? Mas a gente vai aqui, né, colocar, né, as 3 últimas coisas, né? Os perfeitos também têm defeitos. E esses defeitos eles estão no âmbito do espírito. Esse âmbito.
Então aí nós vemos, né, um padrão de comportamento, muitas vezes dos perfeitos, que é a resistência. Que resistência é essa, né? Muitas vezes, né, esses que querem fazer a vontade de Deus, muitas vezes, às vezes acontece, né, de resistirem à vontade de Deus. Por quê? Às vezes Deus inspira esses santos, né, a gente vê isso na vida dos santos, inspira os santos, mas eles, por medo daquilo ali, né, ser alguma coisa da vontade deles, ou então ser uma tentação do demônio, né, ou então uma influência do mundo, eles resistem muitas vezes às moções de Deus, né? Então, esse é um cuidado também que a gente precisa, né, ter, né? Por isso que Santo Inácio, né, talvez, né, a gente, não sei se vai dar tempo de a gente falar isso nas nossas aulas. Santo Inácio ensina, né, o discernimento dos espíritos, né? Até, né, alguns meses atrás a gente escreveu, né, um caderninho de espiritualidade sobre o Espírito Santo, né, a vida no Espírito, e lá a gente faz algumas reflexões sobre, né, a vida, o discernimento dos espíritos. Então, para que a gente possa também, né, de repente, procurar esse materialzinho aí, né, para que a gente possa aí também, né, cada vez mais aprender, né, a fazer esse discernimento, né, porque lá os principiantes tinham um mau discernimento. Os perfeitos, eles já começam, aliás, eles já têm um bom discernimento, mas como disse, aí Deus, ele não vai suprimir a concupiscência, ele não vai suprimir aquilo que são as más inclinações da nossa alma, ele não vai suprimir as tentações, ele não vai, né, suprimir todas essas coisas. Ele vai permitir que a gente aprenda a viver com essas coisas e, a partir disso, a gente confie mais nele e permita, né, com que o tempo vá nos ajudando também, né, e a gente vai aprendendo com o tempo a ter esse bom discernimento, né, do que está se movendo em nós, para que assim, né, a gente resista menos às moções de Deus na nossa vida, né. Outra coisa, né, que também, né, esses perfeitos, eles são atraídos geralmente pela verdade. Por isso que essa é a idade dos mártires, né? Daqueles que realmente dão testemunho de Cristo, né? Porque encontraram a verdade e não se desapegam dela por nada, né? E dão a sua própria vida para permanecer na verdade. E depois, né, o amadurecimento, a maturidade, que aqui Deus propõe, é a maturidade da caridade. Por isso que os perfeitos, né, têm uma capacidade de misericórdia, de compaixão, uma capacidade de perdoar, por exemplo, né, uma capacidade de fazer o bem ao próximo com uma reta intenção muito grande. Né? Por quê? Né? Porque eles, através de todo esse amadurecimento que é proposto por Deus, eles vão, né, sendo capazes de viver no amor, né, viver, né, nessa manifestação do amor a Deus e o amor a seu próximo. Então, essas são alguns padrões, né, de comportamento, alguns padrões de manifestações interiores que é próprio, né, dessas três idades. Então, a gente vai ficando por aqui na nossa reflexão, né? Então, são muitas coisas, mas são coisas que vale a pena a gente refletir, vale a pena depois a gente voltar, né, e anotando também, né, essas realidades, para que a gente possa, né, tornar isso uma reflexão sobre a nossa própria vida e a gente ir encontrando, né, esses meios de ir amadurecendo na nossa vida interior. Então vamos fazer uma breve oração, né, pedindo à Virgem Maria a intercessão, para que assim a gente possa, né, interiorizar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.